Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre exercício abdominal, aquele mais convencional, o que primeiro nos vem à mente quando nós pensamos em exercício abdominal, pelo menos eu suponho dessa maneira, por tratar-se de um exercício muito simples, de fácil execução e muito eficiente para o trabalho da musculatura da parede abdominal. Eu vou utilizar esse bonequinho aqui para nossa ilustração. Retirei os membros superiores, braço, antebraço e mão, para facilitar a visualização das demais estruturas. Consiste basicamente em o executante deitar-se em decúbito dorsal ou posição supina, que significa que as costas permanecerão em contato com o solo e, consequentemente, essa porção ventral está voltada para cima. Os quadris flexionados e o grau de flexão do quadril varia de executante para executante. Alguns precisam de um grau de flexão do quadril um pouco mais acentuado, outros de um grau de flexão do quadril um pouco menos acentuado. Joelhos flexionados, pés apoiados contra o solo. Nesse caso aqui, eu estou fixando os pezinhos do boneco porque ele não obedeceria ao meu comando de permanecer estável nessa posição aqui. Mas no executante real, com o exercício real, o executante permanecerá conscientemente com os pés apoiados contra o solo. Não haverá fixação, nesse exercício aqui, não haverá fixação alguma dos pés contra o solo. O próprio posicionamento dessas estruturas aqui, anteriores, favorece que os pés permaneçam em contato com o solo de uma forma bem confortável. Isso aqui não vai demandar esforço, apenas consciência do executante, para que permaneça com os pés apoiados contra o solo, sem que haja fixação. As mãos posicionadas atrás da cabeça ou cruzadas sobre a parte anterior do tórax. Quanto ao posicionamento das mãos, nós vamos começar por aí a nossa análise. O seguinte, alguns executantes, na fase concêntrica do movimento, que é a fase onde há a flexão da coluna, quando as mãos estão posicionadas atrás da cabeça, alguns acabam tracionando a cabeça anteriormente, ou carregando a cabeça, ou pressionando pela imposição das mãos atrás da cabeça, acabam pressionando a cabeça anteriormente, realizando uma flexão forçada do pescoço, da coluna cervical, o que pode gerar no mínimo um desconforto, mas logicamente pode predispor o indivíduo, o executante, a algum tipo de lesão. Uma vez que nós estamos nos referindo aqui ao pescoço, a coluna cervical, nós temos que lembrar que é preciso preservar a integridade da coluna cervical durante a inteira execução do movimento. Agora, aqui, o boneco. Ele vai conseguir ilustrar com relativa facilidade, com relativa eficiência, por tratar-se de um modelo, uma forma simplificada do que é real, então ele consegue ilustrar até com certa eficiência como seria isso. Como deve ficar o posicionamento do pescoço e da cabeça. Notem o seguinte, fase concêntrica do movimento, onde há a flexão da coluna. A caixa torácica está se movimentando, ela se movimenta, e tanto o pescoço quanto a cabecinha do boneco, o pescoço e a cabeça do boneco, sobem em alinhamento com o movimento que está sendo realizado. Notaram? Agora, ainda assim, alguns executantes, mesmo com as mãos posicionadas aqui sobre o peito, acabam, na fase concêntrica do movimento, anteriorizando o pescoço, fazendo com que pescoço e cabeça completem o movimento, ou cheguem antes da caixa torácica. Novamente, nós devemos nos lembrar que tanto o pescoço quanto a cabeça sobem em alinhamento com o movimento. Eu não vou anteriorizá-los. Eles vão subir em alinhamento com o movimento que está sendo realizado. Preservar a integridade da coluna cervical durante toda a execução do movimento. Eu mencionei aqui fase concêntrica. O movimento, o exercício, logicamente, é composto de fase concêntrica e fase excêntrica. Na fase concêntrica há uma flexão da coluna e na fase excêntrica uma extensão da coluna. Nessa fase concêntrica, aqui
flexão da coluna. Alguns executantes, na verdade na fase excêntrica do movimento, nesse retorno aqui, numa tentativa de aumentar a intensidade do exercício, acabam limitando a amplitude do movimento. Eles realizam a fase concêntrica e no retorno, aqui ó, nesse momento em que eles deveriam alongar completamente a musculatura abdominal, eles retornam fazendo um movimento incompleto, um movimento curto. Volta um pouquinho e já retorna à fase concêntrica do movimento. Por que isso não é positivo? Por que isso não é bom? Vamos explicar aqui por que isso não é favorável. É o seguinte, quando eu limito a amplitude do movimento, eu faço ele pela metade, na fase excêntrica, eu vou acabar fortalecendo a musculatura abdominal em encurtamento. Haverá um aumento de tonicidade de uma musculatura encurtada. Tá, o que pode acontecer se essa musculatura abdominal aqui ficar encurtada? Eu vou colocar aqui o bonequinho na posição vertical para que vocês tenham uma noção. Se essa musculatura abdominal aqui ficar encurtada, ela vai deprimir a sua caixa torácica, tá vendo? Favorecendo o aparecimento, o surgimento de uma postura cifótica, favorecendo o arredondamento da parte superior das suas costas. Aqui, ó. A musculatura fica encurtada, a sua caixa torácica se prende nessa postura. E é lógico que isso aqui, tanto a curto como a longo prazo, pode gerar prejuízo. Então, para evitar isso, nós realizamos o movimento na amplitude máxima. Esse retorno aqui, ó, nós não vamos limitar, fazer um movimento curto. Nós realizamos o movimento na amplitude máxima que a articulação permitir, sem que haja a hiperextensão da minha coluna lombar. Então, o que significa? Que tanto os ombros quanto a cabeça retornam à posição inicial. Eles vão tocar, encostar novamente no chão. Note que essas duas palavras, tocar e encostar, já denotam suavidade. Esse movimento aqui é feito com toda a calma, com toda a perícia, com todo o controle, toda a consciência, esse retorno aqui, para que você não bata nem com os ombros, nem com a cabeça no chão. É preciso tomar cuidado e é preciso prezar pela segurança durante a execução do exercício. Então eu retorno suavemente e apenas encosto ombros e cabeça novamente ao chão. Quanto à intensidade do exercício, foi afirmado que alguns executantes limitam a amplitude do movimento justamente para aumentar a intensidade do exercício. Bom, não é necessário. Por quê? Se eu quero aumentar a intensidade do exercício, ainda nesse exercício aqui é possível acrescentar uma sobrecarga, que pode ser representada tanto por uma anilha quanto por um halter, por exemplo. Eu não vou ilustrar aqui com esse bonequinho, mas pretendo fazê-lo num vídeo futuro, com um executante real. Mas é possível sim acrescentar uma anilha, acrescentar um halter, por exemplo, durante a execução do exercício. Ainda uma outra alternativa para aumentar a intensidade seria realizar o exercício abdominal no aparelho, onde é possível um controle da sobrecarga. Eu consigo colocar uma sobrecarga maior, uma sobrecarga mais acentuada, diminuindo o número de repetições e aumentando assim a intensidade do exercício. Eu tenho uma carga maior, um menor número de repetições e, consequentemente, uma maior intensidade do exercício. Por isso eu não preciso, numa busca de aumentar a intensidade do exercício, eu não preciso limitar esse retorno, limitar a amplitude do meu movimento. Agora, eu vou pedir para que vocês foquem, dirijam suas atenções daqui para cá, pelo menos por enquanto, porque o bonequinho não vai me obedecer e ficar com os membros inferiores na posição aqui que eu quero. Então vamos falar sobre o eixo do movimento. O eixo do movimento está na coluna. Quando o eixo do movimento migrar para a articulação do quadril, eu vou parar o movimento, eu vou descontinuar o exercício, vou interrompê-lo. Por quê? Quando o eixo do movimento sai da articulação da coluna e vai para a articulação do quadril, essa musculatura do quadril começa a participar dinamicamente do exercício. Significa que há uma ação isotônica, uma ação concêntrica e uma ação excêntrica da musculatura flexora do quadril.
Quando isso acontece, o fêmur começa a se movimentar. Você vai perceber que as coxas do executante começam a se movimentar. Com isso, os pés perdem o contato com o solo. Esse perder o contato com o solo é o sinal que o seu corpo vai dar para que você pare o exercício. Tá, mas por quê? Os pés começaram a perder o contato com o solo, eu vou descontinuar o exercício. Por quê? O meu objetivo, desde o início, é trabalhar dinamicamente a musculatura da parede abdominal e não a musculatura flexora do quadril. Essa musculatura flexora do quadril fica paradinha. Eu quero trabalhar a musculatura da parede abdominal. Essa musculatura da parede abdominal é antagônica da musculatura, é antagonista da musculatura flexora do quadril. Quando essa musculatura abdominal aqui contrai, ela puxa a pelve em retroversão, há uma flexão da coluna lombar, a minha coluna lombar ficará apoiada contra o solo, ela ficará em contato com o solo, permitindo que a minha coluna torácica possa se movimentar com segurança. Consequentemente, a minha caixa torácica aqui se movimenta, eu tenho uma base de suporte aqui para fazer isso, aumentando a segurança do meu exercício. Então, a segurança do meu exercício, uma vez que nós estamos nos referindo aqui à articulação da coluna lombar, depende que essa coluna lombar permaneça em contato com o solo durante a flexão da coluna. Quando essa musculatura flexora do quadril começa a atuar dinamicamente, ela começa a participar do exercício, como ela é antagonista da musculatura da parede abdominal, ela vai fazer o oposto. Ela vai puxar a pelve em anteversão. Quando a pelve é puxada em anteversão, a minha coluna lombar hiperestende e perde o contato com o solo. Se a coluna lombar perde o contato com o solo, eu perco a minha base de suporte. E eu não vou conseguir realizar um movimento de uma forma segura, visto que a minha coluna lombar começa também a perder o contato com o solo. Por isso, quando os meus pés começarem a perder o contato com o solo, eu vou descontinuar o exercício. Quando a fadiga se estabelece e a eficiência do movimento se deteriora, quando há uma degradação da técnica, eu paro o exercício. Nós estamos levando em conta aqui a funcionalidade do exercício, para que ele possa transferir ganhos significativos para as atividades da sua vida diária. Caso eu insista em continuar o exercício, o meu corpo vai buscar padrões compensatórios de movimento. Ele vai buscar, para continuar o exercício, ele busca recursos em outras estruturas, nesse caso, na articulação do quadril. O que vai acontecer? Hiperextensão da minha coluna lombar, a coluna lombar perde o contato com o solo e eu posso predispor a articulação em questão a algum tipo de lesão. E é claro que isso é extremamente prejudicial, pode ser extremamente prejudicial. Tá, mas eu vou dar uma prévia aqui de um outro exercício, bem rapidinho, para que não reste dúvidas. Algumas pessoas se questionam o seguinte, tá aí aquele outro exercício onde os pés são fixados contra o solo e o tronco inteiro é completamente projetado do solo. Não há ali uma simples flexão da coluna. O tronco é completamente projetado do solo. O que dizer a respeito desse exercício? Bom, esse é um outro exercício. Quando os pés estão fixados ao solo, com a ajuda de algum implemento, ou quando há uma pessoa ancorando os pés do executante para que eles permaneçam fixos, essa fixação dos pés contra o solo já favorece o trabalho da musculatura flexora do quadril. Então, nesse exercício, onde os pés estão fixados e o tronco é completamente projetado do solo, a minha intenção, desde o início, não é trabalhar dinamicamente a musculatura da parede abdominal, e sim, dinamicamente, a musculatura flexora do quadril. A musculatura, nesse segundo exercício, onde o tronco perde o contato com o solo, ele é completamente projetado do solo, a musculatura abdominal atua, mas ela atua bem mais como estabilizadora do tronco no movimento, estabilizando o tronco para que ele seja projetado, do que dinamicamente.
Neste segundo exercício aqui, que eu estou mostrando agora, a minha intenção é trabalhar dinamicamente a musculatura flexora do quadril. Tá? Agora, neste primeiro exercício, que eu passei o vídeo inteiro explicando, onde há apenas uma simples flexão da minha coluna, o meu tronco não é completamente projetado, os meus pés não estão fixados no solo, neste exercício aqui, eu trabalho, a minha intenção inicial é trabalhar a musculatura da parede abdominal e não a musculatura flexora do quadril. Então, são exercícios diferentes e para cada um desses exercícios cabe uma análise diferente. Esse segundo exercício, que eu fiz uma prévia do exercício, será ilustrado em um outro vídeo, porque cabe uma análise diferente da que foi feita desse primeiro exercício abdominal. Bom, meus queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela sua visita e nós nos veremos daqui a pouco.